Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos aprender tudo aquilo que Deus ensinou ali no Monte Sinai, viu? Mas antes, nós vamos pedir que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos pelo teu imenso amor e que teu Santo Espírito possa nos orientar e nos falar para que podemos falar aquilo que o Senhor deseja. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Cuida, Senhor, de todas as nossas famílias. Cuida de todos os nossos alunos, todas as famílias deles. E abençoe a nossa igreja, nossos pastores, os membros, nosso presidente, a família dele e nosso Brasil. E aqueles que estão doentes, que o Senhor possa estar curando conforme a tua vontade. Obrigado pelo teu amor, no nome de Jesus. Amém. Crianças, a semana passada nós aprendemos sobre a travessia do Mar Vermelho. E lá tinha o povo israelita. Olha que povo bonito, o povo de Israel, né? Era um povo muito bonito e eles aprenderam a confiar que Deus estava cuidando deles. Passado um tempo, nós estávamos aprendendo, né, que o povo, eles tinham pecado como os demais e eles às vezes faziam alguma coisa que não agradava nem a Moisés nem ao povo, porque eles reclamavam muito, né? E eles estavam acostumados lá no Egito, que lá tinha muitas esculturas, muitos ídolos, né? E o povo acabou acostumando com tudo isso. E às vezes eles ficavam blasfemando. Mas Deus estava cuidando deles o tempo inteiro, não é mesmo, criança? Que a gente estava aprendendo. Não faltava água, não faltava comida, não faltava nada para eles o tempo inteiro. E aí, Moisés, quando chegou lá no Monte Sinai, ele subiu no monte e foi falar com Deus, né? Ele estava ali no Monte Sinai e Deus estava observando, né? Porque desde lá do Egito, lembra que nós aprendemos? Deus foi socorrer aquele povo que estavam escravos lá. E aí, Moisés subiu no Monte Sinai para falar com ele. E sabe o que aconteceu? Deus chamou a atenção de Moisés. Moisés, Moisés, você tem que ser um pouco mais duro com essas pessoas, porque elas não estão fazendo aquilo que me agrada. Aí foi quando Deus deu uma orientação para Moisés, que ele falasse para o povo que eles tinham que mudar. E ele determinou algumas regras que Moisés fizesse. Foi aí que foi colocado, né, a primeira regra. Foram 10 regras, né, que ele colocou. As primeiras são 5. Sabe o que ele disse? Que era para ele falar para o povo que não era para eles adorarem a outro Deus que não fosse ele. Será que Moisés obedeceu? Ele colocou o povo ali e ele foi determinar as regras. E a Bíblia nos diz que houve uma nuvem muito escura, onde o povo ficou assustado, porque falou assim: Deus está muito bravo com a gente. E ele estava mesmo, mas
porque ele queria cuidar, ele tinha amor por aquele povo, né? E ele queria o primeiro lugar, olha aqui. Então, a primeira regra que ele colocou, que eles colocassem ele em primeiro lugar. Então, ele não queria outro Deus, olha. Aqui no segundo mandamento, ele fala, ó, não adore a outros deuses, nem a outras coisas, imagem de escultura, nada, né? Às vezes, crianças, muitos dão mais importância à televisão, ou a um brinquedo, alguma coisa. Não devemos dar importância. Podemos assistir, podemos brincar sim, mas em primeiro lugar você tem que agradecer o seu dia, ser grato a Deus em tudo que Ele tem feito, né? Aí o terceiro que ele colocou, não tomar o nome de Deus em vão. Aqui nessa figura, a mãe está chamando a atenção da criança, porque ela deve estar cruzando os dedinhos lá atrás, né? Dizendo que ela não falou nada, ó. Tá vendo? Então, ela está ensinando aqui como ele determinou que não devemos tomar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento que ele colocou, o quarto, sabe qual que foi? Nós devemos tirar um dia da semana, que hoje nós tiramos o domingo, né? Para que nós estejamos ali junto com a nossa família, na casa de Deus, orando em comunhão com os irmãos, estudando a Bíblia. Então nós devemos tirar um tempo, né, para Deus, como na época que ele fez o mundo, ele descansou no sétimo dia, assim nós também nós devemos trabalhar, mas temos que tirar um dia para agradecer, para estar na presença dele, ali na casa do Senhor. E o quinto, devemos honrar pai e mãe. Ele determinou que era muito importante, né? Os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos e honrar eles, mas os filhos também têm a obrigação de honrar o papai e a mamãe, né? Então tem que obedecer aquilo que eles estão ensinando, né? A outra, não matar, né? Aqui está ensinando que você não pode, né, dar um chute no seu cachorrinho, no seu gatinho, judiar dele, né? Às vezes eu já vi jovens que gostam com estilingue, pegar passarinho. Não, isso não agrada. Então não devemos matar, né? E nem judiar. E outra coisa também, nem pensamento. Às vezes alguém pega o seu brinquedo e você já pensa de ir lá e pegar ele pelo pescoço. Não, isso não pode, né? E o sétimo mandamento é não desejar a mulher do próximo. Aqui, ó, tem um rapaz passando e ele levemente estava olhando ali para a mulher do casal que estava. Não, né? Nem aqueles que são casados devem cobiçar, e nem aqueles que namoram também. Tem que ter respeito, né? E as outras pessoas têm que respeitar. E ele determinou isso também, que foi o sétimo mandamento. E o outro mandamento
que ele colocou que é o oitavo. Tchan, tchan, tchan. Não roubar. Olha só o que essas crianças estão fazendo, hein? Estão ali subindo no muro, pegando laranjinhas, levando embora. Não devemos roubar. Muitas vezes na escola tem crianças que têm facilidade, às vezes caiu o lápis de um amiguinho, uma caneta, uma borracha que você gostou. Não deve. E mesmo aquelas crianças que estavam roubando laranja, elas deveriam ter ido lá no dono, né, do lugar e pedir para ele que queria uma laranja ou uma manga, seja o que for. Não devemos roubar nem uma coisa pequenininha nem grande. E o nono, não levantar falso testemunho. Olha, aqui a moça estava passando e duas mulheres estavam falando dela. Tem muita gente que às vezes inventam mentiras, né? E prejudicam outras pessoas. E não devemos, né, mentir, fazer falso testemunho. E olha só o 10º que Deus colocou. Não devemos cobiçar as coisas dos outros. Olha esse menininho ali, ó. Ele está olhando a bicicleta do outro, ele está com o skate dele, mas ele queria era a bicicleta. Não devemos cobiçar nada de ninguém, nem da casa do outro, nem da roupa do outro. E aquele que tem o brinquedo, se tem um brinquedo bom e vê que uma criança gosta, vai lá, deixa a criança andar um pouquinho na sua bicicleta, seja bonzinho, né? Ame o próximo. Foi isso que Deus deixou determinado. São 10 ensinamentos, né? Será que até hoje ele tem nos ensinado ainda? O que vocês acham? Ele tem sim, porque o Espírito do Senhor, ele está entre nós. E da mesma forma que ele fez com aquele povo, que ele queria que um amasse o outro, que eles não brigassem, que eles vivessem felizes, para que eles chegassem até a terra prometida, né? Para que lá eles vivessem bem, eles tinham que ir trabalhando no caminho sobre isso, dando bem com as pessoas, não virando as costas um para o outro, né? E aqui também, olha, nós temos, ó, entender que os mandamentos foram escritos, olha, para quê? Para a felicidade das pessoas. Então, Deus desejava que as pessoas fossem felizes, não é verdade? E olha só, outra coisa, que fossem obedientes às regras que ele tinha colocado. E também, olha só, pedir a ajuda de Deus, né? Para o quê? Para viver de acordo com a sua palavra. De que forma nós podemos fazer isso, hein? Nós devemos estar lendo a Bíblia, aprendendo as historinhas, né? Orando, que a palavra de Deus escondia a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus que cuida de nós. E ele tem estado conosco todos os dias. E o versículo que vocês não podem esquecer é esse daqui. O Senhor é a minha força. Está lá em Êxodo 15:2. É o que nós estamos aprendendo.
Tá bom, crianças? Vamos ter próximas lições e eu aguardo vocês para as próximas lições, tá? Que vocês possam amar a Deus sobre todas as coisas e aprender que os 4 primeiros ele desejou que tivessem respeito com ele, e os outros 6 é que vocês buscassem o Espírito do Senhor e que vocês fossem felizes. Por isso que Deus colocou essa regra e elas estão até hoje. Que nós possamos cumpri-las de acordo com a vontade dele. Um beijo grande para vocês, viu? Deus abençoe.